Olá, meu nome é Luiz Eduardo Neves e está começando o Rimas Sem Fronteiras, que é um projeto de um videocast para conversar, para colocar na conversa música contemporânea, as experiências negras e o cotidiano das periferias. Neste programa recebemos o rapper Aliado J, artista que utiliza o rap como linguagem para falar de vivência, deslocamento e permanência, né? E essa disputa por espaço. E o Rimas Sem Fronteiras ele é realizado com recursos da Lei Aldir Blanc, PNAB 2024 e do Fundo a Fundo da Prefeitura de Vila Velha. E estamos gravando o programa na Biblioteca Municipal da cidade Canela Verde. Aliado, é sempre um prazer bater um papo contigo e receber você em mais um projeto aqui. Gostaria que você se apresentasse para quem está assistindo a gente. Quem é o Aliado J? Então, satisfação, obrigado pelo convite, mais uma vez, a gente sempre fechando junto, né? Então, sou Aliado J, tô na pista aí já tem um tempo, né? Quase 30 anos, trabalhando, produzindo sempre, desde os anos 90 até os dias de hoje, sempre com originalidade, permanência, empoderamento. E quando é que você, assim, 30 anos, qual foi o marco dentro assim, da sua história para, vamos dizer, agora começa uma história dentro do rap? Então, minha correria, a gente estava no backstage agora há pouco conversando sobre isso, minha correria, ela veio de 95 para cá, real é essa. Uhum. Só que eu contabilizo 97 porque foi quando eu encontrei o Renegado Jorge e o Criolo, entendeu? Que o Criolo é um cara que produziu muita gente no Rio de Janeiro, foi um dos caras responsáveis aí também por alguns trabalhos do Espírito Santo. E eu tive a oportunidade de encontrar com eles, inclusive na época que começou o Universo Hip Hop. Antes de começar o Universo Hip Hop, na real. E na época que tava lançando o Zubizão, né? O famoso Zubizão, então você saudoso. chegou junto com o Zubizão ali, final de 96, mas quando dentro ali da história ali do Onde Está Zumbi, que conta sobre, é um documentário que eu produzi sobre a história desse primeiro registro fonográfico do rap capixaba. Ele ficou pronto ali no final de 96, mas estava sem a capa e começaram a distribuir, vamos dizer, oficialmente no início de 97. Então você chegou junto com esse marco, né, da história atual, né, da música capixaba. Sim, e na verdade foi um marco para a cena nacional, né? Porque você vê com o vinil naquela época, nos anos 90, era muito difícil e caro. Então, quando eu vi o documentário no cinema, eu chapei. Eu falei, caramba, que louco, cara. Porque eu vi de perto, eu não vi o corre dos caras. Eu não vi o início do corre dos caras. Eu não vi como é que foi os trâmites dos caras. Pessoal de cada um e a correria deles, como foi contado no cinema. Mas eu lembro que quando eu cheguei, o Jorge tinha falado comigo assim, ó, nós vamos lançar um vinil. Eu me lembro. Aí eu falei bem assim, pô, mas me joga nessa aí. Ele falou, não, mas já tá mastigado o negócio, vai... Mesmo porque também não era como hoje. As oportunidades eram poucas, né, cara? O rap e o hip hop naquela época era um hip hop mais acirrado. Sangue no olho e dente cerrado. Então não era qualquer um que chegava. Mesmo eu sendo um cara da quebrada, preto da quebrada, que tava ali no corre, era difícil. Porque os caras queriam saber qual era a minha, qual era o meu proceder. Então, naturalmente, pela época, eu não podia chegar já querendo entrar num trampo tão autêntico igual aquele. O cara acabou de chegar, então vamos ter que conhecer a real da história do cara. Eu entendo também, eu entendo. E é uma época que o movimento, né, a cena, estava começando a se estruturar. Chegou o vinil, mas também um programa de rádio, Universo Hip Hop, surgiu em 97, né? Você chegou nesse momento aí de uma estruturação da cena. E qual foi a primeira música aí que você... Então, a primeira música, que na verdade eu conheci o Criolo, eu conheci o Jorge, o programa ia começar, aí eu conheci o Criolo, até o lance que eu conheci os caras e o programa começar demorou quase um ano. Não? Deu ligando pro Criolo direto, pô, quero gravar um som, e na época eu não tinha o dinheiro. E os caras já tinham estrutura, os caras já tinham estúdio.
O primeiro home studio, assim, de profissional que eu entrei na época foi dos caras. Embora eu já tinha entrado no meu bairro, no estúdio caseiro do grupo Esquadrão, que fechava com um parceiro nosso da antiga, que eu até esqueci o nome dele. Mas eles tinham meio que um home studio, com um PC daquele branco, gigante. Poucas pessoas tinham. Na época, menino, padrão, né? Exatamente. Aí, quando eu cheguei na rádio, que eu vi aquela estrutura, que eu vi o Brau, o Jorge, dominando uma FM, aí o game muda, né, cara? Você vai pôr. Não tinha internet. E você vê os caras já há milhões de anos luz. Você vê os caras já há milhões de anos luz na sua frente. Que aí você vai ver os caras com os tênis que você quer usar. Você vai ver os caras com a camisa preta, né? Os caras do rap camisa preta. Aí você vê os caras com as roupas que você quer usar. Você já vê o Jorge chegando de opalão pra apresentar o programa, então você já vê a trilha sonora dos caras já era o rap. Aí você fala, não, aqui que eu quero ficar. E chegar num rap num momento tão importante faz com que minha carreira ela se torne, ela tenha uma relevância importante por causa dessa ocasião. Eu cheguei num momento importante, de um momento onde praticamente mudou a história do rap no Brasil. Eu não vejo só o Espírito Santo, eu vejo o Brasil. Porque, se eu não me engano, acho que o Universo Hip Hop é um dos programas mais antigos do Brasil de hip hop. Sim, e permaneceu durante 20 anos. Exatamente. E chegar nessa época, vamos botar aí os primeiros 10 anos de rap do Espírito Santo, foi a época que eu cheguei. Né? Então, eu poder contribuir com a minha música, na época era o Sistema Racista. Música pesada. O Puma do Gueto veio depois, mas o Sistema Racista veio pesadão. Eu me lembro que eu trombei com um finado DJ Jamaica no backstage do programa. Ele falou, de que é essa música aí? Eu falei, é minha. Ele, tá pesada, tá muito pesada. E ele falou comigo, tá pesada, cara. Você tem que jogar um pouco mais leve. E eu tava com sangue no olho, eu queria era aquilo. Sabe, eu queria dominar o mundo, eu queria resolver todos os problemas que o sistema causava naquela época, na minha cabeça, né? Você vê? Na minha cabeça ingênua, né, cara? É uma ingenuidade, né? A gente faz uma pequena parte diante do que um corpo de sociedade precisa, mas o importante é você fazer a sua parte. E com quem eram as referências naquela facção central, Racionais MCs, Public Enemy. Então, o Suspeito na Mira também. Suspeitos na Mira no âmbito local. Sim, é uma referência de quem estava mais perto, Renegrado Jorge, né? Que é a referência de quem está perto, né? Tudo isso que você citou foi muito importante. Facção, Racionais, Public Enemy. Aí você vai olhar quem está perto de você. Aí você vê o Suspeito na Mira e você vê o Renegrado. Então eu queria até um grau a mais. Exatamente. Você vai, é esses caras que eu quero colar. Tá perto de mim, então é neles que eu quero colar. E Puma do Gueto foi eu te falo, foi a primeira. Eu tinha um programa de rádio junto com o Tarso Brenan. A gente conseguiu o espaço na época da Rádio Cidade em 2000 e o programa durou 2 anos lá, 2002, porque não coube mais na política da rádio. Entendi. Mas a gente começou a tocar essa questão do mainstream, né, das músicas do rap de pista, de dança, e aí começamos a ter o contato com a galera daqui do Espírito Santo, exatamente no ano 2000, e aí a gente recebeu uma coletânea de mídia, de CD. Não, era um CD com a mídia queimada, com uma coletânea lá que foi até o L Brau que mandou. E a primeira música que eu fiquei chapado, que eu me amarrei, foi o Puma do Gueto. Puma do Gueto é muito bom. E vou te bater uma letra agora, não sei se você vai lembrar. Eu fui entrevistado por vocês em 2000, na Rádio Cidade. Porque a gente ficou fã do cara. Não, a gente tem que saber quem é esse cara, quem é esse aliado do Jota, porque a gente estava dentro de uma rádio e olha que Puma do Gueto, ela é contundente, mas a gente conseguia tocar ela lá de boa, assim, junto com Dr. Dre, com alguma coisa tipo internacional, com nacional, um James Brown e Puma do Gueto. Puma do Gueto era música praticamente obrigatória. Durante esses 2 anos, terminava o programa e não tocou Puma do Gueto, a gente, ficou faltando alguma coisa aqui no massa, programa. Cara, eu fico feliz,
Porque quando eu recebi o convite por vocês naquela época para dar entrevista, uma entrevista rápida, ao vivo, por telefone, eu chapei, eu falei, caramba, como assim Rádio Cidade, cara, comercial e tal, meu som tá indo lá, então nós estamos preenchendo as lacunas necessárias, né, cara? E acho que na época, a gente começou no madrugadão, mas teve uma época que era tipo um horário nobre da juventude da época, que era terça-feira, de 10 à meia-noite, porque tinha terça reggae na curva da Jurema. Eu acho que a entrevista que eu dei foi esse horário aí, de 10 horas, de 22. Eu tenho quase certeza absoluta. Porque eu tomei um tapa, nunca imaginava receber um convite para ser entrevistado numa rádio comercial. Assim. E outra música que eu, depois, com o tempo, já conhecendo o seu trabalho, foi a música Oito Ventos, né? Que eu senti foi algo muito pessoal e ao mesmo tempo trazendo o quê? Um lirismo, uma subjetividade que, pelo menos na época e até hoje, não encontra tanto assim no rap. O que você... primeiro chama pra gente assistir o Oito Ventos, depois a gente volta conversando sobre. Demorou. Então demorou, fica aí com Oito Ventos, videoclipe, Aliado J. Vem com nós. Não tinha caminho, era uma bala perdida que feria o sentimento das pessoas queridas. Passei a enxergar minha mãe, minha vida, que sempre diz que a fé cicatriza as feridas. Eu nunca fui atento ao cortejo do inimigo, por isso tomei raspa pra cara, tomei bico, até me firmar pra andar, me erguer. Caminhei de perna bamba, não sabia me conter. Mesmo assim sempre fui humilde, porém nunca humilhei nenhum cachorro e nem ninguém. Talvez eu era só um loucão no submundo, que gostava de chapar e que se f*** todo mundo. Arrogância, muita ignorância, a vida é um bem tão precioso e tão se manca. Pode crer, nunca mais brinco com fogo. Hoje eu sou um homem, jogo o jogo e vamos aos poucos. Aliado, a sua trajetória, né, é marcada por vários momentos, vários estilos linguagens, né, que você adotou, e os videoclipes ajudam a mostrar essa questão. Igual tem a sua primeira música, que era mais porradeiro, Puma do Gueto, e o Oito Ventos, que já traz essa questão da espiritualidade, e uma letra que já tem algo mais subjetivo, já tem um lirismo diferente daquela questão mais direta, durona do rap, e uma letra que foi escrita há uns 20 anos. O que você se inspirou? O que trouxe aí para você desenvolver, vamos dizer, uma narrativa que para época era algo diferente? Então, o Oito Ventos, ele deve ter aí de 23 a 24 anos. Acho que 23 anos, eu acredito. 23 anos, eu acho. E ele saiu super natural. Na época eu trabalhava de CLT na época. E foi gravado na casa do Renatinho DJ, ele que produziu. Foi um sample que ele colocou umas melodias, uns arranjos nossos. Foi tocado. Então, violão, carrilhão, e algumas coisas a gente atribuiu à produção, certo? Pra poder deixar ela mais cheia, né? Sim. E eu sou budista, desde criança. Eu não nasci, eu sou budista, desde criança. Meu filho nasceu no budismo, eu falei ser budista. Mas é uma filosofia budista que narra 8 sentimentos que estão constantemente na nossa vida, que é 4 sentimentos ruins, 4 sentimentos negativos e 4 sentimentos positivos. Então, estava num momento de turbulência na minha vida, naquela época eu estava, vamos botar aí 23 anos, acho, tinha 23 anos. E eu estudei muito e li muito Oito Ventos. E foi até interessante que minha mãe, na época,
eu não tinha produção, eu não tinha estúdio, eu não tinha a estrutura que eu tenho hoje, a real é essa. Então, eu estava começando não foi no comecinho de 90, mas estava começando a ver uma luz no fim do túnel, tipo um barato assim. Aí, eu escrevendo a música, analisando sobre a minha vida, o meu cotidiano diário e debruçado ali em cima do que o Oito Ventos, nas escrituras e nas escritas representavam para mim, através do budismo, minha mãe chegou com um trecho, aquela parte, uma nota, uma prece, vamos pra guerra, meu paraquedas, irmão, não tem reserva, mesmo assim eu vou sem lamentar, pois eu sei que a minha fé nunca vai me deixar. Ela chegou exatamente com esse trecho. Que isso? É assim, ela falou assim, ó, pega esse trecho, que ele vai ser a sua melhor música. Há 23 anos atrás, olha que louco. Pega esse trecho, ele vai ser a sua melhor música. Não necessariamente com essas mesmas palavras, mas era algo parecido. Ó, vai mesmo que não tenha paraquedas. Se joga no game, vendo o que dá. Só não deixa de tentar, pra você não ficar frustrado pro resto da sua vida. Então tenta. Aí ela veio, toma, a sua melhor música. E de fato foi a melhor música. Eu tenho amor e tenho respeito e admiração por todas. Sei da importância de todas. Mas essa foi que me deu a oportunidade do público me conhecer. E de eu saber a partir dali o que é fã e o que é seguidor. Sem internet, sem Instagram, sem YouTube, sem stream, sem nada disso. Então o Oito Ventos, ele furou todas as bolhas. Todas. Ao ponto de eu ver tipo 4, 5 carros passar na minha rua ouvindo. De eu passar na rua e o pessoal ouvia, eu tipo assim, ficar quietinho e falar que era eu. De chegar nas lojas de disco e tá tocando. Tipo, passar em 3 lojas de disco e tá tocando as 3. Passar tipo 4, 5 carros e tá tocando os 4. Foi uma coisa tão fora de órbita que eu acho que eu não entendi na época. Foi uma coisa tão... A música é espiritual, você mesmo falou agora há pouco, e pra mim era espiritual. Mas foi algo tão espiritual, ao mesmo tempo linkando a rua, porque eu sou um cara rua, eu sou um cara barrista, eu sou um cara das esquinas, eu sou esse cara. Sou o cara de pegar o café e tomar na esquina até hoje. Então, talvez isso não me deixou eu, tipo, sair do chão, ficar viajando na maionese, entende? Ou até mesmo porque dinheiro e fama são coisas completamente distintas, então... Vamos botar aí que eu era conhecido pra caramba e não tinha a estrutura necessária pra talvez ter investido mais. Ter aproveitado aquela onda, aquele momento, né? Ter aproveitado mais. Mas eu digo que com o tempo ela foi colocando tudo nos seus devidos lugares e eu consegui aproveitar, sim. E o Oito Ventos, essa letra espiritual que ao mesmo tempo dialoga com o seu cotidiano, assim, de vida, o cotidiano das ruas, porque é uma história pessoal, mas que muitas pessoas se identificaram, ainda se identificam. Você, dentro do cenário do rap hoje, que tá mais populado, que tá bombando, você vê o Oito Ventos, qual é o lugar do Oito Ventos nesse cenário? Olha, diante das mensagens que eu recebo, acho que ele está muito bem representado e colocado. Eu não vejo só como Olhar do Jota, eu vejo como rap do Espírito Santo nacional. Porque assim, desde que começou a internet, a gente já passou de ser regional para ser nacional. Então hoje eu recebi mensagens da África, do Japão, de Portugal, entende? Dos Estados Unidos. Então, quando você vê a música ultrapassando fronteiras, você vê que o seu objetivo, ele chegou no lugar certo, mesmo sem intenção. E o Oito Ventos, ele é muito espiritual, ele tem esse contexto da balança desses 8 sentimentos da sua vida, para você não deixar... para você não deixar o que de fato é importante para sua vida. O que não é importante fala mais alto do que é importante. Verdade. Certo? Então o Oito Ventos, ele veio. Com o tempo, ele me mostrou que eu sou capaz de fazer uma música, dialogar com a juventude, dialogar com a nova geração, sem deixar de ser quem eu sou. Eu preciso agradar a mim, automaticamente, consequentemente, agradar o meu público, que eu tenho até hoje. Então eu tenho mulheres e homens e crianças que gostam do Oito Ventos e cantam Oito Ventos. Oito Ventos, o Estilo Solto, o Protetor. Essas músicas, todas as pessoas cantam. Recebo mensagem de idoso, de criança, pelo direct do Instagram. No meu aniversário eu recebi mais de 300 mensagens. Tudo
Pô, sua música mudou minha vida. Pô, ouvi tal estrofe. Pô, 8 ventos. Mas assim, mais em cima do 8 ventos. O Protetor e o Lotus também. Mas o 8 ventos ele é campeão. Lotus é bom demais. Ele é campeão. Então uma coisa que eu aprendi é que você precisa ter essa linguagem direta com as ruas sem deixar de você ser o que é. Porque o mais importante é fazer com que sua música ultrapasse as fronteiras e a barreira do tempo. Então eu acredito que o contemporâneo é o que vai nos salvar. Aí, porra, mas a música, meu irmão, mas é o seguinte, qual é a sua contemporaneidade, cara? Até que ponto você está disposto em ser contemporâneo? Você só quer fazer música de verão ou só música de momento? Eu quero ser lembrado para daqui 10, 20 anos, mas não somente ser lembrado, eu quero trabalhar também. Trabalhar com a minha música que eu fiz há 20 anos atrás. E ela continua, ela envelhecer bem. Ela envelheceu, ela amadureceu bem, porque também tem essa questão, não usa a palavra velho não. A gente tá envelhecendo. Eu acho, uma boa, que a gente tá envelhecendo bem a sua obra tá envelhecendo bem, mas também você continua a produzir, a caminhar na contemporaneidade, assim como o Tô No Game chama Eu Tô No Game, que a gente volta para trocar ideia sobre. Demorou. Tô no game, aliado J, tudo nosso, vai lá. De onde eu vim, de onde eu vou, os caminhos me levou. Então por quê? Vim pra quê? Só tentei sobreviver. Vários tombos que eu levei, outros novos levarei. Numa estradora sombria, com canalhas à riveria. Me testaram que todo dia, ventos maus sopra aqui, ventos bons sopra ali. Vida que segue, né neguinho? Vida que segue até o fim, filosofando nas ruas. O que o mundo ensinou pra mim, que os guetos falam entre si. Vem pro game, sente o game. Tô pro game, esse é o game. Vem pro game, sente o game. Tô pro game, esse é o game. Vem pro game, sente o game. Tô pro game, esse é o game. Dos ventos desfavoráveis eu venci, me joguei e me tornei a porra do MC. Não levo minha life em vão, não. Nesse mundão cão, não. Baixa a cabeça. Eu posso tomar água? Porra, bora. Aliado, Tô No Game já é mais aquele pé na rua, posicionamento. O que é esse Tô No Game da música e do clipe? Então, Tô No Game é estar na pista, de igual no barato. Nem melhor nem pior, apenas diferente. Mostrar que a gente consegue trabalhar autêntico, verdadeiro, tá ali trampando no rap. Teve um jornal que até falou que era um trap consciente, mas pra mim é música. E ele veio num momento importante. Eu ia lançar um EP, na verdade. Eu segurei as músicas pra lançar um single. Lancei em 2022. Aí teve um jornal que me perguntou, pô, mas vai ter mais música e tal. Falei, vai. Só que aí a gente é daquela época que a gente só são muito perfeccionistas, né, cara? Então você acaba segurando. Aí eu lancei ele ganhou prêmio no painel audiovisual. Fiz show com ele e tal. Tive a oportunidade de mostrar o meu trabalho. Nunca parei. O Tô No Game, resumidamente falando, é isso. A gente tá no rap desde os anos 90 sem parar. Fazendo música, fazendo show. Em outras áreas também, porque eu Tô No Game, ele veio, eu fiquei recluso em alguns momentos porque eu me profissionalizei mais do que precisava, no momento precisava, e eu comecei a estudar mais sobre a questão burocrática da música, não só de contratação, de venda de show, mas também da parte de audiovisual, da parte de como gravar, como distribuir, certo? Como subir uma música, o que representa o fonograma, ou seja, essa parte burocrática de lançar um trampo, que é muito importante. Que às vezes o cara não mexe e às vezes ele tem uns problemas futuros que ele não sabe como resolver, né? Problemas consequentes, né? Que foi necessário eu aprender mais, não deixar só na mão dos outros, não só terceirizar. Você tem que saber. Então eu fiquei recluso até mesmo porque o momento precisava.
de ficar um pouco recluso para aprender a trabalhar mais essa transição do digital, a transição do streaming, que é muito importante. O streaming é importante, entende? Você lançar uma música, saber como lançar. Eu estudei junto com a minha equipe como lançar o melhor momento, como fazer esse planejamento. Então o Tô No Game ele veio com uma estrutura, com um corpo de investimento que foi necessário para aquele momento ali. E foi um salto que eu dei na minha carreira, que até então eu não tinha. Eu tinha uma estrutura, mas não igual àquela. Teve assessoria de imprensa, teve uma série de coisas que foi importante. Todos os meus trabalhos foram importantes, cada um nas suas épocas. E ele conseguiu sobreviver ao tempo e se tornar contemporâneo, isso me ajudou muito. O Tô No Game, ele meio que veio para olhar, você precisa entender um pouco da burocracia. E também, assim, tem a sua presença na rua, tem a sua presença na cena artística, só que dentro dessa questão do Tô No Game, de manter um posicionamento, de dizer eu tô aqui, tem essa questão das redes sociais que você já adiantou aí. Como é que você tá pensando, como é que você tá planejando esse posicionamento nas redes sociais, tô falando assim, no universo, que eu sou perfeccionista, eu lancei a última música, foi o quê? 2022 e a gente vive nessa questão do efêmero, vou lançar singles, e na verdade, aqueles 2-3 minutos de música meio que não importam muito não, porque são os 15 segundos da música que viraliza no TikTok que importam. Como é que você, tá pensando, mesmo que eu não vou fazer os 15 minutos, mas como é que você, sua reflexão sobre esse cenário da indústria da música? Sim. Bom, hoje, resumidamente falando, são estereótipos e mecanismos criados por gravadoras e streaming. Se o músico for falar por si só, ele não vai entender. Ele vai trazer para si uma metodologia de trabalho bem diferente, porque ele quer que a música evolua e cresça, sem essas amarras. Mas, ao mesmo tempo, é importante também, porque a plataforma, ela sobrevive assim, ela vive assim. Então, é o mesmo termo. Você vai lançar um álbum, então você joga uma música para atender esses requisitos e outras para atender os seus. Mas essas que vão atender os requisitos também são importantes para você, então você faça de uma forma que te agrade também, né? Para que você não lance por lançar, né? E o Tô No Game, ele veio assim, eu lancei acho que 5 vídeos que antecederam o clipe. Primeiro eu fiz uma sessão de foto nova, em 2022, com o Estúdio Base 40. Depois, também com o Estúdio Base 40, a gente fez 5 vídeos que antecederam o clipe. Então foi todo um cronograma estudado, 5 meses antes. 3 meses antes, vamos botar aí. Todo um cronograma para ser lançado milimetricamente, posicionado da forma certa, com assessoria de imprensa, com a Up Videos não veio nesse, veio depois. Com uma estrutura boa do Base 40, por exemplo, que o Base 40 também trabalhou no 8 Ventos. Foi. Que os caras são zica. Ali você leva a ideia, discute e consegue ver aquilo que você pensou. Exatamente. Né? Porque a gente entende, nós somos profissionais, a gente entende tudo que acontece no meio do streaming, eu entendo toda a movimentação, mas eu preciso entender também que essa movimentação ela precisa ter a minha visão. Eu não posso só jogar na plataforma de streaming para atender os requisitos que não seja do meu gosto, porque o fã, ele gosta de mim, do aliado. Então eu preciso fazer um trampo que atenda às minhas necessidades, a necessidade da plataforma e a necessidade do público. É isso, tem muito a ver, vamos dizer, 8 Ventos. Fala sobre essa questão da fluidez, do movimento, do ser leve, que é muito que as redes pedem, né? Essa questão da sua flexibilidade e percorrer esses caminhos. E no Tô No Game já fala sobre aquela permanência, do se colocar naquele lugar. Cara, como é que sua
carreira circula entre assim, a fluidez e a permanência. Isso, você traz essas reflexões aí cotidianamente? Trago cotidianamente. E brigo também, muito. Brigo muito. Porque assim, eu decidi trabalhar com estrutura. O Todo Game, ele mostra isso. Eu tive que investir uma moeda pesada ali. E não foi oriundo de edital, foi do meu bolso mesmo. Então, oriundo dos meus corre, da minha marca de roupa e tal. E eu tive que investir um dinheiro pesado ali. Então, o Todo Game, ele foi a cereja do bolo para me entender o que eu represento pro público e pra rua. E o que eu quero pra minha vida. Então, eu tive que dizer muitos nãos. Olhado, não vejo tantos shows, mas eu tive que dizer muitos nãos. Porque os caras querem que você toque, mas eles não te dão a estrutura necessária que você precisa. Não só a estrutura para você subir no palco, que é importante, mas a estrutura financeira. Eu invisto muito pesado, então eu preciso ganhar uma moeda para mudar não só a minha vida, para me continuar também investindo no meu game. Então tem que ser uma moeda que vai atender todos os quesitos, todos os setores. Minha vida pessoal, o meu reinvestimento, né? Meu lazer, minha qualidade de vida. Então hoje eu trabalho para me transformar a minha vida. Não é mais sobrevivência. No passado era uma sobrevivência. Hoje em dia é qualidade de vida. Eu quero sair de casa, quero sair bem, para fazer aquilo que eu amo, para me dar a melhor entrega e o meu melhor. Então meio que o Todo Game veio dizer isso, entende? Vamos trabalhar com qualidade, com estrutura e me respeita. Respeita a minha história, respeita meu trampo. Tô aí no game de igual com os garotos. Eu acho tudo muito massa, tudo muito maneiro, tudo muito louco, mas eu tô nesse meio também. E eu quero continuar sendo respeitado. Não porque um cara que parou. Não, eu não parei, eu tô aí cada vez mais forte. O Todo Game, ele diz isso, eu tô aí fortão, irmão. Fortão de igual na cena nacional. Porque a gente fez um trampo de gravadora, né? Sem ter gravadora. Eu sou um artista independente. Mas se você for olhar a estrutura do clipe, os mecanismos que eu usei, desde assessoria, desde backstage, desde tudo envolvido numa produtora grande, que é o Base 40, né? Eu te falo que ao mesmo tempo que tem essa disputa muito grande de várias pessoas disputando a atenção nas redes sociais, também há a possibilidade de quem não tem uma estrutura tão grande, mas sabe usar as ferramentas que estão disponíveis, de estar se colocando nesse espaço. E também a questão da longevidade, a gente está falando de você, do artista que tem 30 anos de carreira e tá aí com um gás todo, que vai produzir muito mais. O que a gente pode esperar aí nesse próximo ano, nos próximos anos, os próximos capítulos do Aliado J? Então, nesse exato momento a gente está querendo imortalizar o álbum Estilo Solto, lançado em 2014, mas as músicas do álbum são de bem antes. Uma delas é o 8 Ventos, que tem quase 23 anos, se não tem 23. A gente está querendo fazer um vinil, e é uma luta muito grande, é um processo devagar, porque tem um investimento alto. E a gente está querendo fazer uma live das músicas. Não vou dizer todas, mas algumas, pontuar algumas. E entre a live fazer 2 clipes. A ideias, estamos trabalhando para isso. Consequentemente, fazer música nova. Na verdade, já está feita. As músicas já estão feitas. Aí a gente vai trabalhar single, vai trabalhar EP, vai trabalhar um álbum. Tudo isso para chamar um álbum. Que recentemente, agora ano passado, final do ano, eu lancei 2 docs feitos pela Up Vídeos. Que a Up Vídeos pertence ao Fredoni Fone, uma empresa de família. De alta qualidade, com uma estrutura maravilhosa. Por que não trazer os caras que estão do seu lado? E o Fredoni é uma figura muito ativa. Referência nacional. O cara rodou o mundo grafitando. Então, o cara é artista plástico, artista visual. Completo, é rapper, né? O cara que, junto com o grupo dele, conteúdo, acabou de lançar um trampo louco. Então, o cara que tá na cena e trabalhando, e ele tem essa empresa. Eu falei, vem pra cá, faz pra mim aqui. Aí ele, você é foda, porque você trouxe agora, em cima da hora. Eu falei, não, se vira. Eu quero isso tal dia. E ele me deu isso aí. Ele fez a entrega. E a gente lançou o doc agora, doc de 10 anos do álbum e doc de 10 anos do 8 Ventos. Do clipe 8 Ventos, sob sua direção. E esse ano a gente tá querendo iniciar isso aí, cara. Fazer o vinil, eu quero muito fazer o vinil, irmão. Muito imortalizar o disco com o vinil.
fazer a live, fazer o clipe e, consequentemente, os trampos novos. Não, ainda tem um sonho aí de fazer alguma coisa com Vai fazer. É um sonho. Não tem aquele desejo que a gente troca ideia, ele fica ali, mas de vez em quando, eu até paro pra ouvir Moedas, cara, isso aqui, porque assim, clipe do Moedas não é, vamos dizer, qualquer clipe, eu imagino algo assim, cinematográfico, de ação, alguma coisa assim, então assim, não é qualquer recurso que a gente consegue fazer. E assim, aliado, muito obrigado pelo seu convite aí, pelo seu convite. Muito obrigado pela sua presença. Você, esse parceirão aí, esse passo que tá nas horas aí que a gente pode ajudar, a gente ajuda. E quando você também, assim, a gente pede, estende a mão, você fala, vem aqui, que estamos juntos. E esse é um momento como esse, eu só tenho a agradecer. Eu que agradeço, muito obrigado, gratidão mesmo, fundo do meu coração. A gente precisa desses espaços, parabéns. E a ideia é fazer mais, é conversar sobre música, sobre cotidiano, sobre raça, sobre negritude, sobre pessoas, né, cara? Sim. Tipo, pensar na situação que foram desenvolvidas, assim, o que você estava pensando naquela música. É importante, é a chamada análise do discurso. Sim. Você, tipo, qual era a sua visão para colocar aquelas palavras ali? E até despertar uma outra visão das pessoas que ouvem, porque é a questão da arte. Cada um toca cada pessoa de um jeito. Pode ser na tristeza, na dor, na alegria. Por que uma música toca umas pessoas? Eu gosto daquela música, eu não gosto daquela música. Na verdade, não é que aquela música ou aquele filme, eles não têm, vamos dizer, uma qualidade narrativa estética. Simplesmente não me tocou você. E você tem esse talento aí de, tipo, conversar se expressar e ao mesmo tempo conversar com quem tá à sua volta. Agradeço, muito obrigado. E as músicas novas estão muito boas. Quero ouvir, tem que marcar uma audiência. Demorou. Então. Esse é um Rimas Sem Fronteiras, que é desenvolvido com recursos da Lei Aldir Blanc e do Fundo a Fundo da Prefeitura de Vila Velha. Vai ficando por aqui o Rimas Sem Fronteiras com Aliado J e gravado na Biblioteca Municipal da cidade de Canela Verde. Até a próxima. Valeu.